Está no ar a revista da imprensa, sejam muito bem-vindos. Vamos conhecer as primeiras páginas dos jornais desta quarta-feira. É hoje o nosso convidado, o comentador João Rocha, presidente do Instituto Superior da Engenharia do Porto. Seja muito bem-vindo mais uma vez a esta revista da imprensa. Muito obrigado. Vamos então, como manda a tradição, começar pelas páginas dos jornais nacionais e arrancamos com a primeira página do Jornal Público. Grande destaque para a cantora Madalena Iglesias, que nos deixou esta terça-feira. Morreu então a rainha da rádio que encantou na TV, diz o Jornal Público. Montepio recusou dar dados para a avaliação pedida pela Santa Casa. A Associação Mutualista recusou informação adicional ao Aitong, o banco contratado pela Santa Casa para avaliar a Caixa Económica Montepio Geral. Marcelo recebe hoje Joana Marques Vidal, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, encontro no âmbito do Pacto para a Justiça e pouco tempo depois da polémica sobre a recondução ou não da Procuradora-Geral. Também substituto de amianto nas escolas também é cancerígeno. A Quercus, a associação, diz que o poliuretano não só é altamente inflamável, como tem componentes que são então cancerígenas. Buraco de 7 metros obriga a corte de trânsito no Porto. Instalação de um tubo de saneamento revelou um oco no subsolo com 7 metros de profundidade na rua Santos Pousada. Um assunto também abordado aqui no Porto Canal. À altura agora de vermos o rosto do Diário de Notícias, metade dos portugueses tem polícia a mais de 5 quilómetros. Alentejanos e algarvios têm mais medo de assaltos. Localização de forças policiais não acompanha a distribuição da população. Há casos em que a resposta da patrulha mais próxima demora 2 horas. Sentimento de segurança é maior, mas há receios entre os mais velhos, a quem vive isolado. Nota também para o Banco de Portugal, vai vigiar stands, imobiliárias e lojas que oferecem crédito a clientes. Quanto às mudanças no PSD, Rio resolverá a liderança da bancada em breve e sem hipocrisia, escreve o DN. Rajoy ameaçou, mas não conseguiu afastar Puigdemont de ser candidato. Ainda no combate aos fogos, candidatura para 100 novas equipas de sapadores, arranca hoje. E também uma reportagem em Tondela. Incêndio assusta associações vizinhas que vivem sem licença. Nota para o jogo Estoril Futebol Clube do Porto, que foi interrompido. Federação abre inquérito. Culpa do Estoril pode dar a vitória ao Futebol Clube do Porto. Aqui também destaque para a cantora Madalena Iglesias. A beleza e a voz que desde logo nos prendeu. Assunto comum a praticamente todas as primeiras páginas dos jornais desta quarta-feira. Aqui está também a estrela pop preto e branco, é então a homenagem do jornal e a Madalena Iglesias. Há outros assuntos. Trabalhadores denunciam conflitos de interesses na RTP. Diretor de programas responde às críticas. Também para ler partidos querem prevenir atropelamento de animais selvagens. Quanto à nova liderança do PSD, Hugo Soares vai pôr lugar à disposição. Marques Guedes na calha, diz o jornal I. Operação FIS, mais um arguido pede para Proença de Carvalho ser ouvido no processo. As médicas são melhores do que os médicos. Há quem defenda que sim, um artigo também para ler no jornal I. E ainda Teodora Cardoso diz que déficit fica ainda mais abaixo do que apontado pelo Governo. Direito de resposta da IURT sobre adoções. Também um assunto para ler no jornal I. Avançamos para a capa do Negócios. IKEA e Vorten sob a alçada do Banco de Portugal. Retalhistas e imobiliárias que intervenham na concessão de financiamento estão a ser supervisionadas pelo Banco Central. Destaque para os níveis de serviço dos CTT, que estão em queda. Também para as rendas, esquecimento de um ano anula para sempre desconto do IMI. Valores recebidos têm de ser declarados este mês. Montepio tem até abril para propor plano de separação da Mutualista e BBVA Portugal segue modelo do Banco Inter e passa a sucursal. Tempo ainda para ver o destaque. Regulador impõe maior transparência à banca. Banco de Portugal vai normalizar os nomes das várias comissões cobradas pelos bancos e impor maior clareza na explicação dos serviços inerentes. O objetivo é reforçar a concorrência entre as várias instituições.
Aqui também destaque para o jogo, data para terminar jogo em atraso gera polémica, limite regulamentar de 4 semanas para jogar a segunda parte do Estoril Futebol Clube do Porto não foi respeitado, escreve o destaque. Jogos entre Dragões e Leões dificultaram solução e portistas vão salvaguardar os seus interesses, é o que diz então este jornal. Dados sobre resíduos urbanos manipulados, bombeiros profissionais pedem mais fiscalização e ainda Benfica é quem tem mais lucro entre os campeões. São assuntos comentados agora pelo Presidente do ISEP. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui connosco. Avançávamos sem mais demoras para este assunto, sobre o PSD, ainda um bocadinho na ressaca da vitória de Rui Rio, e a minha pergunta é muito direta: deve ou não Hugo Soares colocar o seu lugar à disposição? Nós temos uma situação em que Hugo Soares tem alguma legitimidade para continuar no cargo que ocupa, como líder da bancada, uma vez que foi eleito pela própria bancada para exercer esse cargo, e é à bancada que compete fazer essa eleição. No entanto, também me parece muito claro que Rui Rio, iniciando a liderança do partido, enfim, dentro de algumas semanas, terá também ele uma legitimidade própria, e uma vez que não é deputado, para ter na liderança da bancada alguém que possa seguir a linha que ele pretende introduzir no partido, sobretudo naquilo que serão os confrontos com o Primeiro-Ministro nos debates quinzenais. E, portanto, há aqui este equilíbrio que se coloca entre as duas legitimidades, mas parece-me que deve tender mais para a colocação do lugar à disposição de Hugo Soares, uma vez que sabemos que, na sua grande maioria, a bancada parlamentar do PSD apoiou o candidato que veio a ser derrotado, Faz Santana sentido Lopes. para si, se Hugo Soares era apoiante de Santana Lopes, faz sentido que agora trabalhe ao lado de Rui Rio? Haveria condições para isso? Num objetivo comum? À partida, não me parece haver uma impossibilidade que isso aconteça. A colocação do lugar à disposição não significa que ele não possa vir a merecer a confiança do Rui Rio. Claro. Significa que haverá necessidade de um diálogo profundo e acentuado que permita a Rui Rio criar confiança na liderança da bancada. E esse é que me parece que é o ponto mais importante, é que o líder deve ter confiança na bancada. Não faz sentido termos um líder que responde perante o partido e depois a bancada que representa o partido, mas não tem ligação direta com o líder do partido. Volto a dizer que não significa que o Soares tenha que sair. Claro. O que, do meu ponto de vista, significa é que tem que se criar laços de confiança entre Rui Rio e Hugo Soares. Se o Rui Rio ficar satisfeito, creio que não haverá possibilidade claro. de conduzir Hugo Soares. Se, pelo contrário, entender que a atual liderança da bancada não tem condições para defender da forma que ele entende mais correta o posicionamento do partido nos debates parlamentares, então, naturalmente, que haverá condições para propor um outro elemento para liderar a bancada, e depois a bancada decidirá, porque volto a dizer que compete à bancada eleger o respectivo líder. Muito bem. O jogo entre o Estoril e o Futebol Clube do Porto foi adiado, alegadamente por falta da segurança da bancada. Os adeptos tiveram de ir para o relevado, não é? Sabe-se agora que vai ser em fevereiro. Foi uma boa decisão esta? Em primeiro lugar, importa, desde logo, perceber que tipo de condições de segurança é que não estavam reunidas. Neste caso, aparentemente, o problema surgiu por uma bancada que não teria as condições adequadas. Enfim, dá aqui alguma discussão sobre de quem é a responsabilidade por essa falta de condições. Mas a verdade é que a indicação que foi dada é de que teriam sido as próprias autoridades, a polícia, que teria entendido que não havia condições de segurança para o jogo prosseguir, não tendo ligado necessariamente à bancada. E, portanto, criou-se aqui, enfim, numa situação que já era complexa, um grau de complexidade ainda maior. Pelo que tem sido visto e dito
Maior. terá alguns problemas estruturais, ou seja, a construção da própria bancada não obedeceu enfim, às regras de prudência que seriam desejáveis, e terá sido isso que, em última instância, terá levado a que houvesse a cedência de alguma parte da bancada. Nomeadamente, enfim, não se sabe ainda se o sismo que ocorreu teve ou não alguma influência claro. nessa cedência. Eventualmente é possível que tenha tido, mas a verdade é que houve danos estruturais de reduzida monta, diga-se de passagem, portanto não houve nenhuma queda de algum pilar, ou de alguma viga, ou de alguma estrutura, digamos, mas apenas fissuras que obviamente acabaram por ditar o adiamento do jogo. Claro que criou-se aqui um problema complexo, nomeadamente pela dificuldade de calendário que permitisse compatibilizar aquilo que são os regulamentos com as disponibilidades dos clubes. Como sabemos, há um calendário algo complexo para o Futebol Clube do Porto, o que dificultou em muito encontrar uma data, mas a verdade é que parece que há um acordo e que foi possível encontrar uma solução para a realização do jogo, independentemente das responsabilidades que se venham a apurar. As equipas entram em campo de forma diferente, não é? Com uma situação destas, perante uma situação destas. Naturalmente, mas uma coisa é certa, não podemos nunca mais assegurar que as condições são as mesmas Claro. que eram quando o jogo se iniciou ou se a segunda parte se tivesse iniciado. Portanto, no fundo, o que se tenta aqui procurar é o mal menor, aquele que procura o menor prejuízo para todas as partes, sendo que nunca será possível uma solução ideal e uma solução destas não tem uma solução ideal nunca. Queria também um comentário seu sobre esta nota aqui do jornal e que falou no início muito bem. Teodora Cardoso diz que o déficit fica ainda mais abaixo do que o apontado pelo Governo. Ainda há muito caminho para percorrer, mas estamos a percorrê-lo bem. O Conselho das Finanças Públicas tinha estimado um déficit que até era ligeiramente superior àquele que era apontado pelo Governo, na ordem dos 1,6%, que era a previsão inicial do Orçamento de Estado. E o que se tem constatado é que ao longo do ano o déficit tem corrido particularmente bem. Chegou-se a setembro com um déficit de 0,3%, portanto muitíssimo inferior àquilo que era o objetivo inicial, embora se saiba que no mês de dezembro, nomeadamente, há a garantia de que o déficit aumentará, nomeadamente pela reposição do pagamento do subsídio de Natal dos funcionários públicos, que só por si representa cerca de 0,8% do déficit. São, de facto, boas notícias, porque significa que, independentemente das dificuldades que continuam a existir e dos problemas estruturais que continuam a existir, a verdade é que se tem conseguido fazer um percurso que permitiu uma redução, desde logo, do déficit primário e depois também do déficit anual, prevendo-se que ele venha a ser sensivelmente 1,2%, o que significa que no período até setembro, que é aquele que já há dados fechados, porque dezembro ainda não está, os dados ainda não são finais, foi o melhor déficit desde que há dados estatísticos comparáveis, ou seja, desde 1995. E, portanto, importa continuar a percorrer este caminho de redução do déficit, mas também assegurar que o conjunto de medidas que venham a ser implementado não levará a que voltemos a ter situações mais complexas do ponto de vista do déficit. Isto, obviamente, sem prejuízo daquilo que me parece ser a necessária reposição de algum poder de compra e também de investimento, que já agora também aumentou ligeiramente acima do previsto até setembro, e que permitirão que as famílias recuperem alguns rendimentos, o
que é obviamente fundamental para que, de uma forma saudável, possamos manter estes níveis de déficit. Muito bem. Vamos a outras notícias. Vamos agora conhecer os destaques da primeira página do Jornal de Notícias, que já nos chegou à redação. Duplicam os católicos que querem anular casamento. Papa Francisco simplificou o processo de nulidade do matrimónio, gabinetes de aconselhamento em todas as dioceses do país. No topo deste jornal, quanto aos e-mails, Benfica notifica a comunicação social para impedir notícias. Também, ainda sobre o assunto que estávamos a falar há instantes, o jogo que foi interrompido entre o Estoril Futebol Clube do Porto, Liga marca jogo, mas Dragões podem ganhá-lo antes. Escreve também o Jornal de Notícias: dívidas das taxas moderadoras vão chegar via telemóvel. Anestesista julgado por morte de menina em Penafiel. SIC mantém Super Nanny no ar, apesar da polémica, um programa que está a criar muita polémica. E também Albufeira detido com esmeraldas e diamantes no valor de 3 milhões. Na fotografia, a terceira mulher assassinada em 15 dias, matou a companheira e depois ingeriu veneno. Crime deixa em choque moradores do Carvalhal, no concelho de Severo do Voga. Esfaqueada pelo marido na rua à frente da filha. Este é um caso relativo a Bragança. Aconteceu em Bragança também, um assunto abordado pelo Porto Canal. E aqui, cá está também na página do Jornal de Notícias: Madalena Iglesias, diva da rádio e da televisão, morre aos 78 anos. Principais destaques deste Jornal de Notícias. Temos essa notícia: o diretor da escola, que tinha 13 filhos acorrentados e subnutridos. Enfim, ainda não são conhecidos muitos detalhes, mas a verdade é que não deixa de ser surpreendente o tipo de situações que os seres humanos são capazes de criar, eu diria, para si próprios. Estamos a falar de filhos entre os 2 e os 29 anos, portanto, estamos a falar ao longo de muitos anos. A polícia, quando descobriu, avisado por uma das filhas, os restantes filhos, pensou que eram todos menores. Portanto, só por aí já se percebe, claro, o nível de subnutrição que essas crianças sofreram ao longo de todos 29 anos. Portanto, 29 anos a sofrer subnutrição. E depois a grande questão que se coloca aqui é como é que se vai integrar estas 13 crianças na sociedade. Estamos a falar de um diretor de uma escola, não é? Essa era a nota que eu ia acrescentar no final. Não é que uma profissão revela algo, mas realmente é uma pessoa a quem devemos algum poder. Como é que é possível alguém que lida com crianças no seu dia-a-dia, na sua profissão, que tem este nível de responsabilidade, ter os seus próprios filhos nestas condições? Claro. É uma coisa... De facto, a mente humana tem caminhos muito tortuosos e que às vezes são muito difíceis de perceber, e aqui... Às vezes não dá para perceber, não é? E estas crianças, conseguir reinserir nomeadamente as mais velhas, naturalmente, reinseri-las na sociedade, será uma tarefa muito difícil para quem tiver que fazer. Crianças que praticamente nunca tiveram contactos com o exterior, com outras crianças e com outros adultos, e que, de acordo com as notícias, criaram, enfim, o seu próprio mundo com hierarquias e níveis de relacionamentos próprios, e agora serem inseridos na sociedade será, de facto, um trabalho muito complexo e muito difícil. Também um choque para elas, não é? Como é óbvio. Também um choque para as será próprias crianças. Será seguramente um choque, uma vez que elas vão encontrar um mundo que desconhecem. Desconhecem completamente, claro. E imaginarmos que aos 29 anos, aos 27, aos 18, a maioria já tinha mais de 18 anos, se vai redescobrir o mundo, de facto vai ser um choque absolutamente terrível. Vamos à imprensa local, nesta altura, na revista de imprensa, 00:49, e começamos com a primeira página do Correio do Minho. Médio e central até 2022 no Braga, reforços, recurso, 75 dias de suspensão. António Salvador é o principal destaque do Correio do Minho. Em Braga, a aplicação móvel ajuda imigrantes, GNR Ration mantém aposta no sistema educativo, Unidade de Saúde Familiar de Tadim em funcionamento. Aqui em Vila Nova de Famalicão, o município investe na captação de talentos da diáspora e ainda destaque para Arcos de Valdevez, crianças aprendem a cozinhar alimentos saudáveis.
Diário do Minho, Famalicão quer liderar a importação de jovens imigrantes qualificados. Um assunto que já vamos comentar daqui a pouco. Ainda brincadeira de carnaval, a Escola de Braga leva 2 alunas ao hospital. Viana distingue personalidades no dia dos 170 anos da cidade. E ainda Planetário leva ciência à pediatria do Hospital de Braga. Diário de Aveiro diz-nos que há um sexagenário que mata a esposa à facada e tenta suicidar-se. Um homem de 69 anos matou a mulher de 66 na manhã de ontem no lugar de Carvalhal, em Silva Escura, Severo do Voga, no que aparenta ser um crime com contornos de violência doméstica. Jovens médicas cuidam dos mais frágeis em Timor. Missão Cuidar em Timor leva médicas, uma delas de Aroca, a lutar contra a carência. Ainda criador de Simone, o musical revela que homenagem a esta e também combustão não representa alarme. Antigas minas do Pejão, um assunto também para ler no Diário de Aveiro desta quarta-feira. Tempo ainda para o Diário de Viseu. João Azevedo reeleito hoje para o Conselho da Região. Reunião de hoje na CCDR Centro. Integra ainda a eleição da Comissão Permanente e a apresentação da Estratégia Nacional para o Portugal 2030, um Dom João português para ver no Teatro Viriato e também Santa Casa de Lisboa apoia 29 misericórdias. Concluímos esta ronda com o Jornal Vilacondense, Palacete Melo, obras de requalificação em bom andamento. São assuntos para ler. Começávamos então pelo destaque do Diário do Minho. O que é que significa essa notícia? Nós temos aqui uma notícia que poderá ser muito interessante e também representativa daquilo que será a melhoria da situação estrutural, diria eu, do país. Durante os anos da crise mais acentuada, houve um número muito significativo de jovens, muitos deles qualificados, que emigraram, e é fundamental para o país, que não pode perder essa geração, conseguir que eles retornem. Ver que há esforços concertados no sentido de assegurar esse retorno e de permitir que aqueles que, sem enxergarem outras alternativas, acabaram por emigrar, criar as condições para retornem ao país, é uma das tarefas que eu considero mais importantes para os próximos anos. Mas como é que é possível fazer isso? Que condições são essas que neste caso, Famalicão quer criar para reintegrar estes jovens? Há vários tipos de situações que podem ser enquadradas. Uma delas, por exemplo, é criar condições estruturais para que empresas de base tecnológica se possam sediar na região e, com isso, trazer muitos quadros qualificados. Aliás, esse é um fenómeno que se tem verificado nos meses mais recentes, com um conjunto de empresas, algumas delas nacionais, outras estrangeiras, a sediarem-se, nomeadamente aqui na região norte, e a trazerem muitos destes jovens que saíram de volta à região. Mas também é possível em áreas distintas, porque nós sabemos, por exemplo, que saíram muitos enfermeiros para, nomeadamente para o Reino Unido, embora não só, mas nomeadamente para o Reino Unido, e, portanto, criar condições nas unidades de saúde local, por exemplo, para que esses enfermeiros possam regressar. E eu gostaria de salientar que estamos a falar de jovens qualificados, claro, com formação superior, muitos deles até com já alguns anos de experiência. O que lhes dá uma vantagem também, não é? O que lhes dá também uma vantagem. De terem aprendido lá fora. Dá-nos a eles e dá-nos a nós, enquanto país, e, sobretudo, é um investimento que estamos a recuperar. Porque nós investimos nestes jovens, na formação destes jovens, e, como sabemos, o Estado português investe de forma significativa na formação dos jovens, nomeadamente no ensino superior, obviamente também no básico e secundário, e conseguimos recuperar este investimento é fundamental. Senão o que acontecia é que nós estávamos a investir para que estes jovens fossem produzir riqueza para outros países.
e isso naturalmente que não é muito benéfico, uma vez que as dificuldades são nossas e, portanto, nós ainda por cima estamos a financiar outros países, não é a melhor solução para evoluirmos. Fechamos, aliás, esta revista de imprensa com uma excelente ideia. A ver, vamos o que é que vai seguir. Muito obrigada pela sua presença, João Rocha, Presidente do ISEP, aqui na revista de imprensa, que chega agora ao fim. Informação atualizada em portocanal.sapo.pt e essa mesma informação é atualizada amanhã. Fique desse lado, na companhia do Porto Canal. Até amanhã.